Capítulo 31, Silenciado. Kylie conseguiu se proteger a tempo, mas não escapou ileso. Algumas balas passaram raspando em seu rosto, deixando-o todo ensanguentado. Ele esteve tão perto de morrer com seus companheiros de esquadrão. Que diabos era aquele monstro? O homem de cabelos compridos também havia sobrevivido, mas sua condição era muito pior. Ele havia levado um tiro no abdômen e sangrava muito. Kylie podia ouvi-lo gemendo de dor. De repente, duas luzes vermelhas começaram a brilhar na escuridão, aterrorizando a dupla que pensava que algum tipo de besta selvagem se aproximava. Paralisados de medo, eles só puderam assistir enquanto Roverum aparecia. Um robô? Kylie olhou para o Roverum sem acreditar. Ele se arrependeu de não confiar em seu instinto. O que eu deveria fazer agora? O pensamento imediato de Kylie foi recuar, mas o homem de cabelos compridos de repente ficou furioso e abriu fogo contra o veículo espacial. Morra, morrer, morrer, clink, clink, clank, clank. A fina armadura do Roverum foi lentamente amassada pela barragem. Vendo que seus ataques eram eficazes, Kylie e seu outro companheiro de equipe começaram a se juntar ao contra-ataque. Sublinhado, Roverone, estilo tanque, perdeu 14 pontos de armadura. Roverone, estilo tanque, perdeu 17 pontos de armadura. Barra vertical. Como a armadura do Roverone foi feita com materiais inferiores, não era tanque de forma alguma, e sua integridade de armadura despencou sob o ataque do trio. Em apenas alguns segundos de barragem, o pobre Rover foi reduzido a um pedaço de metal inútil. Não poderia ser evitado. Como Anchial teve que trabalhar com fundos limitados, tudo que equipou o veículo espacial foram as pistolas de dedo. Caramba, onde está a divisão 13? De repente, como se em resposta às suas orações, o som de uma tropa em marcha começou a preencher a noite. Desarme-se. Alguém rugiu. Recue rapidamente. Ordenou Kylie imediatamente. O homem de cabelos compridos esvaziou um último pente sobre o veículo espacial furiosamente antes de ceder. Ok, vamos lá. No entanto, quando eles estavam prestes a fugir, o veículo espacial de repente começou a avançar em direção a eles, pois começou a brilhar. Autodestruição. A explosão ensurdecedora incendiou a noite, engolfando o trio. A cerca de 50 metros de distância, Liu e seus agentes ficaram chocados com a grande explosão. Droga, amaldiçoou Feng Jun. Esta era para ser uma operação secreta. Ele já podia imaginar as manchetes de amanhã. Desde o momento em que a batalha entre Anchial e Raccoon começou, a situação já havia saído de controle. Os tiros por si só já chamaram a atenção de muitos civis. No entanto, como foram ordenados a agir somente depois que o esquadrão de picadas de abelha apareceu, eles só podiam continuar esperando em angústia. E agora era tarde demais. Anchial se levantou e tirou a areia do cabelo. As coisas ainda não acabaram. Embora os outros dois mercenários não tivessem tanta sorte, Kylie conseguiu escapar da explosão a tempo. Ele rapidamente se levantou para correr quando, de repente, alguém além de Anchial começou a abrir fogo contra ele. O atirador foi ninguém menos que Liu Yi. Quer roubar minha morte? Anchial franziu a testa. Ele tinha que ser o único a acabar com Kylie para o prêmio de bônus. Anchial começou a persegui-lo e conseguiu interceptá-lo sem esforço lateral. Kylie olhou para o homem que apareceu diante dele com apreensão. O atual Anchial parecia uma pessoa completamente diferente do que antes. Morrer. Kylie cerrou os dentes e ergueu a arma para disparar. No entanto, antes que pudesse puxar o gatilho, Anchial de repente começou a balançar de um lado para o outro enquanto se aproximava dele como um boxeador veterano. Perturbado, Kylie disparou vários tiros, mas todos foram evitados ou bloqueados pelo braço mecânico. Nenhum único hit. Kylie estava completamente emocionado. Pelas suas estimativas, não importa o quão forte Anchial fosse, ele estaria, na melhor das hipóteses, no nível de um mercenário de elite. Apenas um super-humano poderia se mover mais rápido do que uma bala. No entanto, o que Anchial estava fazendo era igualmente assustador e difícil de acreditar. Ele estava prevendo a trajetória de seus tiros apenas do ângulo da arma. Era uma façanha que apenas o mais experiente dos veteranos poderia realizar, e mesmo em todo o mundo mercenário, havia apenas dois que ele conhecia que eram capazes disso. A expressão de descrença no rosto de Kylie divertiu Anchial. Em comparação com aquela vez em que pilotou um mobile suíte através do fogo cruzado de frotas inteiras, isso foi moleza. Clique. Kylie inevitavelmente ficou sem balas e se atrapalhou para recarregar. No entanto, era tarde demais, pois Anchial diminuiu a distância, aparecendo de repente na frente dele. Paralisado de medo, Kylie só pôde assistir com horror. Ele podia ouvir os músculos de Anchial incharem quando ele esticou o braço esquerdo para trás para se preparar para um golpe poderoso. Anchial torceu-se com força, transferindo toda a força e impulso de seu corpo para o braço esquerdo enquanto soltava um gancho devastador, gritando simultaneamente. Sobrecarga. A fumaça preta saiu quando o motor do braço mecânico leve rugiu alto, fazendo com que suas engrenagens e pistão acelerassem. Seu poder foi aumentado em 30%, e Anchial o acertou diretamente no rosto de Kylie. Hit crítico. Golpe esmagador. O sangue respingou em todos os lugares. Kylie pode ter sobrevivido a uma série de apuros, mas nunca teve chance contra este. Quando Liu e sua equipe chegaram, foram recebidos por uma cena de gelar o sangue. O cadáver de Kylie jazia inerte no chão ao lado de um Anchial sem expressão e encharcado de sangue, cujo braço mecânico estava coberto de pedaços de carne. Metade de seu rosto estava iluminada pelo fogo, enquanto a outra metade estava sombriamente envolta em trevas. Por mais experientes que esses agentes fossem, eles não conseguiam manter a calma. Sublinhado. Você completou a E-Class Quest, um TED, ganhando 10.000 experiência. Você completou a condição de bônus, mate todos os 6 assaltantes. Você ganhou uma carta de subida de nível de habilidade, básica. Aceitar recompensa, SN, /vertical.
Não, selecionou Anxiao. Ele poderia aceitar isso mais tarde. Não se mexa, gritou Liu e depois de parar um momento para recuperar os sentidos do choque inicial, ele ergueu a arma e apontou para Anxiao. Anxiao tirou calmamente o braço mecânico leve antes de levantar os braços no ar. Dois agentes penduraram uma bolsa preta em sua cabeça para bloquear sua visão antes de levá-lo embora, provavelmente para trazê-lo para a Divisão 13. Estava na hora. Pensou Anxiao consigo mesmo. Feng Jun engasgou quando olhou ao redor para ver o resultado da batalha. 6 mercenários eliminados tão facilmente. É esse o poder de suas máquinas. Vá reunir todas as peças que ele deixou para trás e notifique a polícia para fazer o acompanhamento, ordenou Liu severamente, após o que escoltaram Anxiao até um carro. Anxiao estava sentado no banco de trás, ensanduichado por 2 agentes. Embora ele não pudesse ver, ele podia sentir que eles estavam na ponta dos pés. Embora uma ou duas coisas não tenham saído exatamente como planejado, tudo ainda estava dentro das expectativas de Anxiao. Foi uma viagem tranquila. A atmosfera entre os agentes estava extremamente tensa, e apenas o som de condução podia ser ouvido. Eles receberam ordens de não conversar com Anxiao. Pelo contrário, Anxiao parecia calmo desde o momento em que eles apareceram, o que os confundiu. Quase parecia que ele os esperava. O rosto de Hakon escureceu enquanto ele olhava para o resultado da batalha. Traga-me um laptop. Ele latiu. Assim que ele se conectou à rede clandestina e clicou em recompensas, ele foi saudado pelo rosto de Anxiao. 1 milhão de recompensa. Ele é procurado pela organização Germinal. O rosto de Hakon empalideceu instantaneamente e ele jogou o laptop no chão em frustração. Droga, ele realmente tinha uma recompensa por ele. E foi emitido pelo rei do submundo nada menos, a organização Germinal. Às vezes, a ignorância não é felicidade. Agora que a poeira havia baixado, Magia e Wang Mao finalmente emergiram também. Apenas a visão do rescaldo já os fazia tremer incontrolavelmente. Hakon explodiu de raiva quando eles vieram até ele. Ele chutou Magia no chão, gritando, maldito seja, é tudo culpa sua. Vou fazer você pagar por isso. Magia apertou o estômago de dor enquanto ele estremecia desamparado no chão. O que eu fiz agora? De repente, Hakon ouviu o barulho de sirenes e se virou para ver 7 ou 8 carros de polícia chegando na entrada. HMPH, a sempre atrasada polícia. Hakon se arrumou um pouco antes de subir para recebê-los. Ele não ficou nem um pouco perturbado com a aparência deles, pois, de sua perspectiva, ele era uma vítima e também tinha ligações com eles. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, o oficial totalmente armado pressionou contra o chão para algemá-lo. Hakon entrou em pânico e, enquanto lutava para se libertar, gritou: "O que vocês estão fazendo comigo? Eu sou a vítima aqui, ok? Eu conheço a secretária do seu comandante. Pare de desperdiçar suas forças", respondeu o oficial francamente. "Esta é a ordem da Divisão 13. Ouvir Divisão 13 fez com que os olhos de Hakon se arregalassem de descrença. A Divisão 13 estava envolvida com questões importantes relacionadas à segurança do país. Por que eles viriam atrás de mim? Deve ter algo a ver com aquele maldito Anxiao. A Divisão 13 está ajudando ele. Por que? Traidor germinativo. Divisão 13. Star Dragon. Intel. A verdade desceu para ele. Eles querem me silenciar. A partir do momento em que Anxiao mostrou a ele seu rosto, o destino de Hakon foi selado. Ele armou para mim, percebendo seu resultado iminente. Hakon começou a tremer de medo e raiva. Anxiao, eu amaldiçoo seus ancestrais. Enquanto isso, Magia, muito chocada com a súbita reviravolta dos acontecimentos, desmaiou e caiu no chão. Capítulo 32. Um monte de merda. Quando a bolsa sobre a cabeça de Anxiao foi finalmente removida, ele se viu em uma sala iluminada. Demorou alguns segundos para seus olhos se ajustarem à luz. Ele estava sentado em uma cadeira de metal frio em frente a uma mesa. Era uma sala de interrogatório típica com um espelho unilateral ao lado de Anxiao. 2 pessoas sentaram-se à mesa, Liu e Feng Jun. Permita-me que me apresente, sou um oficial de inteligência da Divisão de Defesa Estratégica de Star Dragon, disse Feng Jun. Esta não é a primeira vez que nos encontramos. Você se lembra de mim? Eu me lembro, respondeu Anxiao com indiferença. O homem com a carteira muito grande. Feng Jun estava sem palavras. Você não pode trazer isso à tona. Divisão 13, Liu, apresentou Liu. Tanto sua expressão quanto sua maneira de falar eram frias como uma pedra. A Divisão de Defesa Estratégica do Star Dragon consistia em 13 seções no total e era conhecida como Divisão 13. Devemos chamá-lo de Anxiao ou Zero? Feng Jun perguntou. O que você quiser. Corta essa merda, interrompeu Liu. Explique por que a organização Germinal tem uma recompensa de $1 milhão por você e diga-nos tudo o que você sabe. Por que eu deveria te contar? Perguntou um perplexo Anxiao. Liu riu friamente em resposta. O que você acha que este lugar é? Se queremos que você fale, você tem que falar. E daí se eu não quiser? Provocou Anxiao. Atirar em mim? Você acha que eu não ousaria? Vociferou Liu. Chega, acalmar. Anxiao, você deve saber que estamos com o governo. Se você cooperar, não o trataremos mal. Anxiao sorriu e se mexeu na cadeira para adotar uma postura mais confortável antes de responder. Bom policial, mau policial. Quão desatualizada é essa tática? Você pode pelo menos tentar algo diferente. Eu, por exemplo, tenho uma queda por garotas bonitas. Ter que falar com 2 velhos severos é tão desagradável. Serviço com sorriso, entendeu? Vamos, sorria. Anxiao acertou o prego na hora, deixando Feng Jun surpreso. Feng Jun tossiu secamente e se comunicou com Liu através de um olhar, que entendeu a mensagem. Ele se levantou abruptamente em um ato de raiva e apontou para Anxiao enquanto
enquanto ele gritava: "Este não é um lugar para você tentar agir de forma engraçada. Eu tenho o poder de prendê-lo pelo tempo que eu quiser." "Que medo!" zombou Anxiao antes de repente, tirar o sorriso do rosto e acrescentar: "Sou da organização Germinal." "Ameaças? Você acha que essas coisas vão funcionar comigo?" "Vamos, vocês estão se fazendo de idiotas. Se você quiser que cooperemos, com certeza, mostre-me sua sinceridade. Arranja alguém qualificado o suficiente para falar comigo. Vocês dois não são." Quando Anxiao terminou a frase, ele puxou as algemas, batendo a cadeira com tanta força que ecoou no minúsculo cômodo. Feng Jun e Liu se entreolharam. A tarefa deles era apenas obter uma noção da posição de Anxiao, e Anxiao sabia disso muito bem, e era por isso que estava agindo destemidamente de propósito para declarar que ainda tinha algo na manga. De repente, uma voz profunda foi transmitida pelo alto-falante na sala de interrogatório. "Como quiser, vou falar com você." "Quem é você?" perguntou Anxiao ao se virar para o espelho unilateral óbvio. "Divisão 13, diretor de inteligência." "Eu me qualifico para falar com você?" "Acho que sim." Anxiao respondeu com indiferença. Os olhos de Liu e Feng Jun estremeceram. "Que pessoa sem vergonha." O diretor de inteligência deixou passar e começou a perguntar: "Você acabou de dizer que é da organização Germinal." "Eu era." Anxiao o corrigiu no meio do discurso. "Então, você desertou?" "Sim." "Qual era sua posição?" "Uma equipe de pesquisa de logística." "O que você pesquisou?" "Máquinas e armas." "Você está mentindo." Cortou o diretor de inteligência. "Como isso pode explicar sua recompensa de $1 milhão?" Anxiao sorriu. Ele esperava exatamente essa pergunta. "Ao invés de me chamar de mentiroso, vocês já não presumiram que eu possuo algum tipo de informação valiosa? Não é por isso que você está me investigando à distância?" Ele respondeu. "A Intel pode realmente ser usada como uma arma, mas apenas nas mãos certas. Deixei meu rastro exposto para provar minha disposição em cooperar. Eu não sou seu inimigo. A organização Germinal é, e eles também são meus inimigos. Por que deveríamos nos preocupar em cooperar com você?" perguntou o diretor de inteligência em resposta. "Olhe ao seu redor, você está em nosso território. Temos todos os tipos de ferramentas para fazer você falar." Anxiao fez uma pausa para sorrir calmamente por um momento antes de dizer de repente: "Registro de mensagens, Galáxia do ano 687, 14 de junho. Localização do sinal, planeta Aquamarine. Destino, oitava base do planeta Blastar." O conteúdo desta mensagem é ultra secreto. O diretor de inteligência permaneceu em silêncio por 10 minutos inteiros. Liu e Feng Jun se assustaram quando perceberam que, embora o que Anxiao falara não fizesse sentido para eles, era claramente uma informação valiosa para o diretor que, por sua vez, teve que transmitir a informação para o alto escalão para mais instruções. Após a longa espera, o diretor de inteligência voltou a falar pelo alto-falante. Desta vez, porém, ele parecia extremamente sério. "Tem certeza?" ele perguntou diretamente. "Como eu saberia da Blankstar de outra forma?" Multar. O diretor de inteligência estava com uma expressão séria. Se a informação que Anxiao tinha dado a ele fosse realmente verdadeira, era extremamente crucial não apenas para o Star Dragon, mas para todo o planeta. Anxiao sorriu afetadamente. Ele obviamente tinha vindo bem preparado. Na era da exploração, existiam 3 potências galácticas que estavam em guerra há dezenas de milhares de anos. Embora tenha demorado muito, os 3 poderes finalmente chegaram a um acordo e cessaram sua luta. Eles concordaram em trabalhar juntos pela paz, ordem e progresso. O universo era extremamente vasto, estava cheio de estrelas incontáveis, e muito mais formas de vida que floresciam em cada canto. Grandes quantidades de dados e informações eram constantemente transmitidas por todo o universo via tecnologia, e o amálgama dos pensamentos e vontades de toda a vida no universo deu origem a um fenômeno conhecido como os sussurros do universo. Embora o universo parecesse calmo e estático na superfície, estava, na verdade, fervilhando de atividade. Todos os tipos de civilizações passaram pela mesma fase, desde admirar o espaço até se perguntar se eram as únicas. Em sua arrogância, eles conquistariam suas respectivas galáxias antes de entrar no vasto universo, pensando que eles eram os destinados, apenas para descobrir que não estavam sozinhos, e definitivamente não eram nada especiais. O universo explorado pode ser visto como dividido em vários setores, por exemplo, o Shattered Belt, o Ancient Starfield, a Silver Spiral e o Sealf Purity, um setor composto por dezenas de aglomerados de estrelas, cada um contendo numerosas galáxias que, por sua vez, abrigavam sistemas planetários ou sistemas estelares numerados, que abrigam inúmeros planetas. Juntos, eles formaram a emocionante paisagem universal do jogo Galaxy. Cinto quebrado, Grupo Colton, o Jardim, nono sistema, planeta Água Marinha. Esse era basicamente o lugar da Aquamarine no vasto universo. Suas coordenadas precisas levariam uma combinação de palavras e números derivados de matemática complexa para descrever. O poder interestelar que entrou em contato com a Aquamarine era uma civilização avançada do Tigarden, os Kedolas. A estrela negra a que Anxiao se referia era originalmente uma parte dos Kedolas, mas eles se separaram na tentativa de tomar o poder e agora eram inimigos ferrenhos. O mundo de Galaxy era enorme, e muitos poderes e civilizações estavam constantemente em conflito uns com os outros. O grau de avanço de uma civilização dependia em grande parte de suas capacidades de viagens espaciais. Como os Kedolas podiam viajar livremente entre sistemas sem depender de buracos de minhoca ou portais estelares criados até por civilizações avançadas, eles eram considerados uma civilização galáctica, alguns níveis acima do planeta Água Marinha.
Se a organização germinal tivesse realmente entrado em contato com a Blackstar e ganhado seu apoio, as coisas seriam extremamente sombrias para as 6 nações. Um poder maligno como eles não prestou atenção às regras de exploração estabelecidas pelos 3 poderes, o Tratado Universal, atualmente em sua 7ª edição revisada. O fato de Aquamarine ter sido contatado por uma potência interestelar era uma informação ultra-secreta retida pelas 6 nações. Consequentemente, o diretor de inteligência acreditava que Anxiao estava falando a verdade, e era isso que o deixava extremamente nervoso. No entanto, a verdade é que a organização germinal não fez nenhum contato com Blackstar. Anxiao simplesmente inventou porque era impossível verificar de qualquer maneira. Foi uma tática astuta para fazer com que eles não apenas o valorizassem, mas também agissem contra a organização germinal. Além disso, isso o ajudaria a completar sua missão principal. Então, por que não? Todos os planetas iniciantes estavam situados bem distantes uns dos outros. No entanto, havia serviços especializados de turismo galáctico com os quais se podia entrar em contato, desde que houvesse um dispositivo capaz de transmissão interestelar. Eles localizariam automaticamente a transmissão e iriam ao comprador, contanto que se tivesse dinheiro suficiente. Mesmo tendo um tour completo por todo o universo não era impossível. Afinal, se os jogadores em planetas diferentes não pudessem se reunir, como as competições e torneios seriam realizados no Galaxy, a maioria dos eventos do jogo foi realizada em planetas neutros ou desabitados. Pegue um mapa do Star Dragon e uma caneta, pediu Anxiao repentinamente. Feng Jun foi buscar os itens e os colocou sobre a mesa. Anxiao pegou a caneta e circulou 3 locais no mapa, dizendo brevemente: estas são 3 das bases secretas da organização germinal em Star Dragon. Trate isso como minha prova de sinceridade. Você só sabe 3? Anxiao revirou os olhos internamente. Claro que não, mas você pode conferir esses primeiro. Podemos conversar mais depois. Quais são as suas condições? Perguntou o diretor de inteligência finalmente. Feng Jun e Liu observaram de perto Anxiao em antecipação. Eu só quero que trabalhemos juntos contra o Germinal, respondeu Anxiao com um sorriso misterioso. Isso é tudo. Pensou o diretor consigo mesmo. Vou transmitir nossa conversa para os superiores. Desculpe, mas você terá que continuar ficando aqui por enquanto. Clique. O microfone foi desligado. Anxiao franziu a testa enquanto balançava as algemas. Não demore muito. Eu só tenho um dia de folga. Capítulo 33. Seu valor. O diretor, vice-diretor, 13 chefes de seção e alguns outros altos escalões da divisão 13 rapidamente se reuniram na sala de conferências para discutir como proceder com Anxiao. Anxiao possui conhecimento de informações vitais. Com sua ajuda, poderemos lançar ataques precisos às bases da organização germinal. Ele é um mecânico e demonstrou habilidade de combate no mesmo nível de agentes de elite. Ele está disposto a cooperar, leu o chefe da inteligência em um relatório compilado. Acredito que podemos confiar nele e trabalhar juntos, acrescentou. Após alguns segundos de silêncio incerto, o ministro do Interior foi o primeiro a levantar sua objeção. De jeito nenhum. E se a informação que ele nos dá for falsa? A divisão 13 foi dividida em 2 facções, a linha dura, liderada pelo ministro de Assuntos Internos, e os conservadores, liderados pelo ministro de Inteligência. As 2 facções se sentaram separadamente. Isso é muito improvável, respondeu o ministro da Inteligência. Ele é um desertor da organização germinal e só tem chance de viver se ganhar nossa proteção. Não há razão para duvidar de sua disposição de cooperar. Pelo que você sabe, pode ser apenas um ato elaborado. Os ministros de Assuntos Internos revidaram. Eu sugiro que o detenhamos e extraímos as informações dele à força. A divisão 13 não precisa negociar com ninguém. Você está sendo ridículo. Tais medidas são desnecessárias. Anxiao já demonstrou sua sinceridade para nós. O que devemos fazer é aceitá-la e trabalhar juntos contra o inimigo comum. Isso é o que um covarde faria. Você é a definição de desmiolado. Sob a liderança de seus respectivos porta-vozes, os demais integrantes das 2 facções começaram a trocar insultos. Embora ambas as facções valorizassem a inteligência que Anxiao possuía, uma facção queria fazer amizade com ele e trabalhar juntas, enquanto a outra facção o via como uma ameaça potencial. A disputa parecia que estava prestes a se transformar em uma briga. O diretor e o vice-diretor simplesmente continuaram assistindo. O diretor era a pessoa com mais poder na divisão 13, enquanto o vice-diretor era, na verdade, um burocrata encarregado pelos superiores de realizar a supervisão. Ele também foi referido como diretor administrativo. Não seria incomum que houvesse lutas pelo poder para o cargo de diretor em uma instituição como a divisão 13, mas o vice-diretor na verdade não se importava com muita coisa. Tomemos agora, por exemplo, desde o início ele estava sentado quieto, sem pronunciar uma única palavra, como se seu espírito tivesse deixado seu corpo e estivesse em uma volta pelo mundo. Ele provavelmente estava ainda mais preocupado com o que iria jantar mais tarde. Bem, se você considerar que seu ambicioso predecessor acabou misteriosamente acusado de traição, era compreensível querer se manter discreto. O diretor, por outro lado, era um homem de aparência digna que impunha respeito. Ele refletiu por um momento antes de falar o que pensava. Já que você quer cooperar com ele e controlá-lo, não há uma solução perfeita. Vamos recrutá-lo para o departamento. A multidão briguenta se separou instantaneamente. Silêncio se seguiu. Os linhaduras encararam o diretor sem expressão. Que diabos? De jeito nenhum. E se o motivo de Anxiao fosse precisamente se infiltrar em nós? Isso vai contra a nossa política de sigilo. O diretor de repente berrou. Vamos resolver isso da maneira que sempre fazemos. Vamos votar. Os conservadores se alegraram. Além de um ministro neutro,
Cada facção tinha exatamente 6 pessoas. Com o voto do diretor, eles provavelmente o ganhariam. Por outro lado, a linha dura estava em pânico. De repente, os ministros de Assuntos Internos falaram: acho que o departamento de logística vai servir bem para ele. Isso não apenas maximizará sua utilidade como mecânico, mas seremos capazes de mantê-lo sob vigilância, já que ele estará dentro da sede. Ele já havia se resignado ao inevitável. Pela primeira vez, os conservadores concordaram com ele. O departamento de logística era de fato a melhor opção, já que Anxiao ficaria confinado ao HQ. No entanto, o diretor interrompeu repentinamente. Já que vamos usar seus talentos de qualquer maneira, pode muito bem designá-lo para o departamento de operações secretas. A atmosfera na sala de conferências congelou de repente. Todos os ministros se viraram e olharam para um ministro neutro, o ministro de operações secreto que estava bocejando. Ah, é. O quê? Mim? Então está resolvido, decidiu o diretor ao bater na mesa. Palavras e ações podem enganar, mas os motivos não. Vamos deixá-lo entrar para o departamento de operações secretas depois de verificar os locais que ele revelou. Todos os ministros colocaram as mãos na cara. O que te faz feliz, chefe? O vice-diretor bocejou para quebrar o silêncio. Já está na hora de terminar. O que há no menu da cantina hoje? Ponto. Após a conferência, o ministro da Inteligência e o ministro da Logística seguiram para o departamento de logística juntos para examinar o braço mecânico leve. Eles estavam interessados em ver o trabalho artesanal de Anxiao para obter informações sobre ele. O pessoal encarregado de conduzir o exame era Lu Xuan, o craque do departamento de logística. Ele foi o melhor aluno de estudos de máquinas de seu ano na Western Capital University e foi recrutado diretamente para a Divisão 13, onde sua excelência contínua lhe rendeu o favor de seus superiores. Havia planos de transferi-lo para o departamento de operações secretas. Ele era perfeito, além de ser muito arrogante. Lu Xuan começou a trabalhar com o braço mecânico leve, mas de repente parou e relatou: está criptografado. Normalmente, as máquinas eram instaladas com criptografia para evitar a desmontagem não autorizada e a engenharia reversa. O conhecimento de montagem básica que Anxiao possuía veio com o método para instalar tal criptografia. A criptografia que ele instalou levaria um mecânico de classe I para quebrar. Evidentemente, Anxiao havia antecipado essa série de eventos. O Rover 1 também foi criptografado, não que importasse, já que havia se autodestruído. Você pode quebrá-lo? Perguntou o diretor de inteligência. Sem problemas, respondeu o confiante Lu Xuan. Ele não achava que fosse possível a um mecânico desconhecido fazer uma fechadura que ele, um gênio, não conseguiria abrir. 20 minutos depois, entretanto, ele não havia feito nenhum progresso e suava profusamente. Criptografia de 4 camadas. O bastardo que fez esta máquina ficar maluca ou algo assim. Uma criptografia de 4 camadas era extremamente complexa de quebrar, pois um menor erro faria com que os componentes internos da máquina se desintegrassem, tornando-a inútil. Lu Xuan não sabia como proceder. O rosto do diretor de inteligência havia muito escurecido. Você pode quebrá-lo ou não? Não perca meu tempo. Lu Xuan suprimiu sua irritação e, com os dentes cerrados, respondeu: esta criptografia é muito complexa. Eu preciso de mais tempo, o suficiente. Eu não tenho tempo para esperar por você. Apenas me diga o que você achou do braço. O rosto de Lu Xuan escureceu de desgosto e ele respondeu, frustrado: o artesanato em si não é nada especial. Apenas a criptografia foi bem feita. Parece que o criador é um caipira que trata o lixo como um tesouro. Os olhos do diretor de inteligência estremeceram, mas ele saiu sem dizer mais nada. Seus homens recuperaram o braço mecânico leve. Seu próximo plano era realizar testes de combate reais nas bases germinais que Anxiao havia revelado a eles. Ele estava realmente mais interessado no veículo espacial. Era uma pena que estava queimado além do reconhecimento. A Divisão 13 pode ter sido poderosa, mas nunca se poderia ter armas novas suficientes. O departamento de pesquisa é sempre alocado com o maior corte do orçamento, mas esses idiotas inúteis só sabem criar lixo inútil como bombas pegajosas de dupla face, armas curvas que não funcionam de jeito nenhum e bicos falsos para esconder agulhas de veneno. Eles até têm versões masculinas e femininas. O departamento de operações secretas guardava rancor contra a equipe de pesquisa desde que 2 de seus agentes se envenenaram devido a um defeito no guarda-roupa. Enquanto isso, o diretor estava ligando para o velho alto. Eu garanti que Anxiao se junte à equipe de operações secretas. Bom trabalho. Obrigado, velho. Realmente vale a pena fazer tudo isso por ele? Perguntou o diretor curiosamente. Intel não é tudo o que eles têm a oferecer. Tenho a sensação de que ele terá um papel crucial na batalha contra a organização germinal. Capítulo 34. Operação secreta. Em outros lugares, arranha-céus em ruínas repletos de vinhas. Abaixo, as ruas estavam frias e vazias, e fragmentos de vidro quebrado espalhados pela fila de lojas. As lojas estavam uma bagunça total, claramente. Eles foram saqueados. Um pedaço de jornal amarelado de sabe-se lá em que ano dançava nas ruas, levado pelo vento fraco. O luar filtrado pela espessa nuvem de poeira para emprestar à cidade um pouco de seu brilho, a única fonte de luz da cidade. Esta era uma cidade abandonada. Já pertencera a uma grande nação,
Mas até mesmo essa grande nação não existia mais e seu povo havia se mudado para outros lugares. As condições de vida aqui eram tão ruins que até os andarilhos evitavam este lugar. Inúmeras outras cidades foram abandonadas da mesma forma nas últimas décadas de mudança. Assim que as pessoas partiram, essas selvas abandonadas de concreto e aço tornaram-se um terreno florescente para a vegetação. De acordo com a inteligência de Anxiao, a organização germinal tinha 3 bases dentro do território de Star Dragon. Um deles estava localizado aqui. O alto escalão do país ficou chocado e irritado ao saber da presença de bases germinais no país. Em 24 horas, tropas foram enviadas das bases militares mais próximas para o ataque. Atualmente, a cidade está sendo bombardeada. Mais de uma dúzia de veículos militares blindados entraram na cidade, e o som de tiros e canhões era incessante. Gritos encheram a noite. No entanto, a batalha de superfície foi apenas uma diversão. 3 agentes secretos de operações foram encarregados de se infiltrar na base. Eles tinham acabado de chegar a uma entrada lateral. Li Yalin era um agente com autorização de nível 4. Uma mulher jovem e bonita com pele extremamente clara. Ela usava um moletom amarelo por cima de uma meia calça de compressão preta que acentuava seu corpo sexy que induzia sangramento pelo nariz. Ela tinha uma constituição atlética. Li Yalin ergueu as mãos no ar enquanto alongava as costas, demonstrando uma flexibilidade impressionante em seu corpo bem proporcionado e lindamente arqueado. Ela era claramente a mais despreocupada e enérgica do trio. Ela parou de mascar o chiclete para reclamar. Finalmente consegui fazer uma pausa por causa do ferimento do meu líder, mas eles me ligaram de repente para uma missão de emergência. Os agentes não são humanos. Lambert continuou a polir sua adaga silenciosamente. Lambert foi o as de um esquadrão ultra-secreto e não oficial durante seu tempo no exército, e ele foi secretamente transferido para o departamento de operações secretas após sua dispensa. Ele usava um uniforme de estilo militar e, no topo da dúzia ou mais de adagas amarradas em sua cintura, havia um rifle de precisão preto em suas costas. Esta missão parece ser muito importante, gaguejou Liao. Um homem de 1,7 metros de altura que parecia extremamente jovem. Ele era o hacker dessa célula de 3 homens e carregava uma bolsa cheia com as ferramentas da equipe. Ele estava no meio de um corte na porta. Não demorou muito. O trio trocou olhares antes de entrar. Li Yalin liderou a frente enquanto Lambert assumiu a retaguarda. Eles invadiram vários portões de alta tecnologia sem esforço enquanto se dirigiam à sala do servidor. A organização germinal foi muito cuidadosa com suas informações. Uma vez que uma base fosse comprometida, eles cortariam seu acesso à rede, apagariam todos os vestígios de dados e ativariam uma explosão EMP para destruir o hardware. Consequentemente, eles sempre permaneceram evasivos para 6 nações, até que Anxiao chegou. O trio chegou rapidamente ao porão 2, onde ficava a sala do servidor. De repente, Liao, que estava monitorando o fakeado, começou a exclamar, a guarda se aproximando por trás do... Antes que ele pudesse terminar a frase, uma equipe de guardas apareceu na mira deles. Li Yalin foi o mais rápido a reagir. Ela avançou tão rapidamente que os guardas nem foram capazes de sacar as armas a tempo. Pulando graciosamente no ar, Li Yalin executou uma divisão no ar para chutar os 2 guardas da frente em suas cabeças, quebrando seus pescoços instantaneamente. Seu poder era tão impressionante quanto sua flexibilidade. Ela pousou em suas mãos e as usou como um pivô para girar seu corpo inteiro. Suas pernas começaram a brilhar em amarelo quando ela as estendeu enquanto girava, varrendo facilmente a multidão de guardas. Pugilista. O último guarda restante estava prestes a chamar reforços quando um raio de prata cruzou o corredor. Uma adaga perfurou sua garganta, acabando com sua vida. Li Yalin e Lambert eliminaram sem esforço o esquadrão de guardas totalmente equipado. De repente, as luzes do corredor ficaram vermelhas e as sirenes começaram a soar. Fomos descobertos. Há um grande número de guardas vindo em nossa direção. A base está sendo bloqueada, exclamou Liao. Apresse-se e invada as portas da sala do servidor. Já estou trabalhando. Preciso de pelo menos 3 minutos. Mas os guardas chegarão em menos de 1 minuto. Não consigo contornar o firewall em tão pouco tempo. Desculpe, respondeu Liao, que suava profusamente, enquanto digitava freneticamente a uma velocidade inacreditável. Muito em breve, eles puderam ouvir o som de passos vindos de ambas as extremidades do corredor. Não havia lugar para se esconder no corredor. Embora Li Yalin e Lambert estivessem confiantes de que matariam para escapar, a missão parecia uma causa perdida. Certo. Eles não nos deram algum equipamento novo, lembrou-se Li Yalin de repente. Ela rapidamente pegou uma longa caixa preta da bolsa de Liao e abriu para revelar um braço mecânico metálico. O braço mecânico leve. Como essa coisa deve ser usada? Vocês leram o manual? Deslize seu braço esquerdo por ele e ative-o com o polegar. Respondeu Liao apressadamente. Não sei se vai explodir. Quero dizer, é o departamento de pesquisa. Era bem conhecido em toda a divisão 13 que qualquer coisa que o departamento de pesquisa produzisse era arriscada de usar. Não temos escolha. Li Yalin cerrou os dentes ao deslizar a mão para o braço mecânico. O braço mecânico começou a girar. Estou bem. Ela se alegrou, uma expressão de espanto em seu rosto. Ela bateu com o braço mecânico na porta de aço e descobriu, para sua surpresa, que isso causou uma grande amassada, então continuou a socá-lo. 20 segundos depois, assim que os guardas chegaram, a porta foi aberta com violência. O trio entrou rapidamente na sala. Essa foi por pouco. Liao começou imediatamente a trabalhar. O bloqueio digital foi 57% concluído. Se ele fosse rápido o suficiente, ele não só seria capaz de fazer um backup dos dados da base, mas também usar seu acesso para hackear diretamente os cofres da organização germinal.
Com a sala atuando como um forte, Lian Lin e Lambert foram capazes de colocar suas temíveis habilidades de combate em pleno uso. Lian Lin brilhava com uma aura amarela quando ela rápida e graciosamente despachou os guardas invasores com um bastão de metal no topo do braço mecânico leve. Seus golpes foram tão poderosos que quebraram os ossos dos guardas através de suas armaduras à prova de balas. Enquanto isso, Lambert estava jogando suas adagas de dentro da sala. Eles se recuperaram para encontrar suas marcas com uma precisão assustadora. O par estava causando um grande número de vítimas. Embora os guardas fossem mais de 100, eles não podiam fazer nada. De repente, o acesso à rede e o fornecimento de energia foram cortados e todo o lugar escureceu. Cai fora! Gritou Lian Lin. Lambert e Liao seguiram de perto enquanto lutavam para sair. Gritos encheram a base. Quando eles finalmente escaparam, Liao desabou no chão, ainda tremendo de medo. Lian Lin e Lambert pareciam acostumados com a visão. Lian Lin mexeu no braço mecânico leve. Ela tinha gostado muito disso. Eu me pergunto quem inventou este braço mecânico. Poderia ser aquele Lu Xuan? Ela se perguntou em voz alta. Quem sabe? Mas eu ouvi que ele está programado para se juntar a operações secretas. É possível? Conjecturou Liao enquanto Lian Lin olhava amorosamente para ele. Capítulo 35, Anxiao. A batalha durou 2 horas, e foi a operação mais bem-sucedida do Star Dragon até hoje. Não apenas destruíram uma base germinativa inteira, como também conseguiram coletar grandes quantidades de dados. Os chefes da Divisão 13 ficaram satisfeitos. E isso não teria sido possível sem a informação de Anxiao. No entanto, o passado de Anxiao e a questão do Blackstar permaneceram um mistério, já que as informações que Liao coletou naturalmente não tinham nenhuma menção a eles. O registro de mensagens do Blackstar foi fabricado, enquanto os experimentos com Valkyria eram ultra-secretos. De volta à sede, Lian Lin relutantemente devolveu o braço mecânico leve. O braço mecânico foi útil? Perguntou seu superior. Lian Lin acenou com a cabeça. É tudo graças a ele que nossa missão foi um sucesso. Quem o criou? Isso, eu não posso te dizer. Os olhos de Lian Lin brilharam. Isso vai depender dos superiores. Lian Lin desistiu de assediar seu superior calado e foi ao departamento de logística à procura de Lu Xuan. A insígnia de operações secretas em seu peito garantiu sua passagem tranquila, ignorando a comoção contínua causada por sua presença. Embora todos os departamentos da Divisão 13 fossem iguais status, o departamento de operações secretas estava cheio de lindas mulheres tosse agentes de elite, por isso eram respeitadas por todos os outros departamentos. Lian Lin de repente se virou para a multidão que a seguia e declarou em voz alta: estou procurando Lu Xuan. Todos olharam para Lu Xuan com inveja, destacando-o. As operações secretas estão aqui para me recrutar? Ele se perguntou. Suprimindo sua empolgação, ele respondeu: eu sou Lu Xuan. Como devo me dirigir a você? Lian Lin. Com o que posso ajudar? Perguntou Lu Xuan. Foi você quem inventou esse braço mecânico? Braço mecânico? Lu Xuan imediatamente pensou no braço mecânico leve que o fizera perder prestígio. Poderia ter funcionado mal? Lu Xuan celebrou interiormente. Houve algum tipo de problema? Ele perguntou com uma cara séria. Nada como isso. Achei muito útil. Quero fazer um pedido pessoal. Lu Xuan congelou de vergonha quando risadinhas irromperam na multidão. Ele vinha reclamando em voz alta sobre o quão inútil ele pensava que o braço mecânico era para todo o departamento. Não fui eu que inventei, respondeu ele com um sorriso forçado. Então diga antes, que desperdício do meu tempo. O rosto de Lu Xuan ficou sombrio. De repente, Feng Jun, que estava passando, se aproximou e disse: a identidade do inventor é ultra-secreta. Por favor, evite adivinhar ou discutir isso. Lian Lin ficou assustado. Ultra-secreto? Enquanto a multidão se dispersava, tudo em que Lu Xuan conseguia pensar era na ameaça que aquele misterioso mecânico representava para ele. Não vou deixá-lo se divertir se ele entrar para o departamento de logística. Ponto. Em outro lugar, em uma instalação secreta, chefe, a base 45 foi destruída por Quen, Star Dragon. Como eles aprenderam sobre nossa base? Não tenho certeza. As bases da organização germinal estavam espalhadas por todo o globo. No entanto, apenas alguns deles estavam situados dentro do território das 6 nações. E essas bases-chave praticamente hibernaram durante todo o ano para evitar a detecção. Como é que eles descobriram a nossa base? Existe um espião entre nós? Apenas um punhado de chefes na organização conhecia a localização de suas bases secretas. Seria devastador se algum deles se tornasse um traidor. O chefe decidiu que deveria realizar um expurgo. Claro, Anxiao veio à sua mente. No entanto, ele o descartou, pois não parecia possível para Anxiao ter acessado informações ultra-secretas como uma cobaia humilde. Mesmo assim, pensar em Anxiao fez seu sangue ferver. Já fazia um tempo desde que a recompensa foi emitida, mas ainda não havia notícias dele. Você com certeza pode correr rápido, mas vou esmagá-lo mais cedo ou mais tarde. Aproveite seus dias restantes enquanto pode. O chefe riu friamente. Ponto. Anxiao está desaparecido há 3 dias. Onde ele foi? Lucian estava andando ansiosamente para cima e para baixo. Ele se perdeu? É tudo culpa minha. Eu deveria ter comprado um telefone celular para ele. Você disse que ele é estrangeiro, certo? Ele nem conhece bem este lugar. O que devo fazer? Seja otimista. Talvez ele tenha morrido. Consolou o velho Lu. Ponto. Vovô, por que você é tão preconceituoso contra ele? O velho Lu continuou cutucando o nariz vagarosamente. Uma ideia passou pela cabeça de Lucian. Vovô, ajude-me a pedir alguém para procurá-lo. Ela implorou. Você deseja? Bufou seu avô. Ah, quando você roubou meus livros.
Você se lembra que sou seu avô? Isso não é nada importante. Eu sinto muito. Me perdoe. De jeito nenhum. Você realmente não vai ajudar? Eu não vou ajudar. De repente, Lucian sorriu astutamente. Então eu vou ajudá-lo a vender todo o vinho fino que você tem escondido debaixo do chão do seu quarto. Do que você está falando? Seu avô é uma pessoa tão mesquinha. Você só quer encontrá-lo, certo? Eu farei isso. Eu farei isso. O velho Lu mudou instantaneamente de tom. Obrigado, vovô, respondeu Lucian com um sorriso mais largo. O velho Lu suspirou. Ele começou a fazer uma ligação para o homem alto e velho. Oi, meu velho, Anxiao foi levado por vocês? Você adivinhou o que ele fez? Ele não fez nada, só queremos trabalhar com ele. Se ele não fez nada, então deixe-o ir agora. Ou então minha neta vai estragar minha coleção de vinhos. Eu não posso. É contra as regras. Corta essa merda. Você é quem define as regras. Você ainda me deve uma pela última vez? Lembra? Eu não me importo. Apenas solte Anxiao agora. O velho alto revirou os olhos exasperado. Tudo bem? Tudo bem, eu entendi. O velho Lu desligou o telefone. Infeliz. Porque eu tenho que ajudar aquele desgraçado. Ele suspirou, lembrando de seu próprio passado.